Para fazer a nossa bandeja, eu estou utilizando fio de malha residual. Ele tá de médio para grosso, com mais ou menos 25 milímetros de espessura. E eu estou utilizando uma agulha número 9 milímetros, certo? Vou começar aqui então com o anel mágico. Posiciono o fio com a ponta para baixo na palma da minha mão. Giro nesses 3 dedos, formando um X aqui em cima e seguro com o meu dedinho lá atrás. Venho com a agulha debaixo do primeiro fio, busco o segundo fio, giro a agulha na minha direção e trago aqui pra cima. Pode segurar com o indicador aqui para não escapar essa alturinha aqui, não ficar nem mais apertado e nem mais folgado. Então, segura com o dedo para garantir, coloca a agulha por baixo do fio do novelo e traz aqui pra fora. Nós vamos trabalhar com pontos altos, então eu vou fazer aqui mais uma correntinha para dar a altura do ponto. Vou colocar dentro do anel mágico alguns pontos altos aqui para fechar o meu anel. Qual é a quantidade? Não sabemos, vai depender da agulha, do fio, da tensão do seu ponto, tá certo? O ideal é que seja o suficiente para você fechar a primeira carreira, conseguindo fechar o buraquinho do meio, porém sem emborcar a primeira carreira. Então, você vai fazendo aí alguma quantidade de pontos altos, normalmente entre 8 e 12 pontos, na maioria das vezes, tá certo? E aí, a gente vai verificando se precisa fazer mais pontos, se precisa tirar algum ponto, ok? Como o nosso cesto não tem desenho, não precisa ser número par, não precisa ser múltiplo de nada, então não precisa se preocupar aqui com a quantidade, não precisa nem contar se você não quiser. Vai fazendo aí a quantidade de pontos, até você sentir que tá na hora de fechar essa primeira carreira. Eu já vou mostrar pra vocês aqui a minha, tá bom? Então, olha só, fui fazendo os meus pontos altos, fechando aos poucos aqui no meio. Ficou esse buraquinho que não me incomoda, eu acho que é o suficiente, não precisa fechar mais do que isso. E eu já tô conseguindo aqui, ó, fechar a minha primeira carreira, sem que a minha peça faça isso aqui, ó, entrando aqui pra dentro, certo? Então, agora eu vou fazer o fechamento do ponto alto invisível. Lembra que a gente fez aquele fechamento da laçadinha inicial, né, do anel mágico, e mais uma correntinha? Então, a gente vai vir aqui no meio dele, na segunda correntinha, no meio dela, olha só, tem essa alcinha aqui, tá vendo? Joga a agulha lá pra trás e vamos fazer um ponto baixíssimo. Puxa e puxa. Vamos entrar agora nas duas alcinhas da terceira correntinha, que a gente fez para dar a altura do ponto, e vamos fazer um ponto baixo. E sobe uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Dessa forma, ele fica aqui com esse risquinho, muito parecido com o ponto alto comum, e aí a gente consegue esconder melhor as emendas. Agora, a gente vai fazer, pela regra, 2 pontos altos para cada ponto de base. Mas você pode adaptar se for necessário, fazendo os aumentos sob demanda. Como que funciona? Você vai percebendo se sua peça está pedindo aumentos ou não. Então, se o ponto está muito tombadinho para cá, tá na hora de fazer um aumento. Se o ponto está retinho, você pode seguir para o próximo espacinho e fazer o seu ponto. Então, olha só. Fiz aqui, ó, um pontinho no mesmo lugar. E vou seguir assim por toda a carreira. Pode ser que algum ponto aqui eu faça 3 no mesmo lugar, tá? O importante é a nossa peça ficar reta, não é a quantidade de pontos, não é a quantidade de aumentos. O importante é você conseguir ter esse resultado. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui, vou sentindo como que estão os meus pontos e venho mostrar pra vocês se eu tive que fazer alguma adaptação. Tô chegando aqui no final da minha carreira. Então, aqui eu fiz 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, tá bom? Se eu fizesse só 2, a minha peça estaria fechando. Eu poderia ter corrigido isso na primeira carreira fazendo mais pontos, mas eu não ia conseguir fechar muito bem aqui o anel mágico. Ia ficar um buraco um pouquinho maior do que esse aqui, tá? Então, dessa forma tá ótimo. Eu vou fechar essa carreira da mesma forma que a gente fez a anterior. Então, olha só. Aqui tá o pontinho baixo que a gente fez e a alcinha dele aqui em cima. Eu vou entrar nessa alcinha, ó. Joga lá pra trás, ponto baixíssimo. Puxa, puxa. Estica um pouquinho. Vou entrar nas duas alcinhas aqui de cima. Faço ponto baixo. E uma correntinha de subida, pra dar a altura do ponto.
Já vou voltar no mesmo lugar aqui para fazer um aumento. E vou seguir essa terceira carreira também da mesma forma que a anterior, sentindo aqui se está precisando de aumento ou não. Então, olha só, esse ponto, ó, tá bem alinhadinho aqui com o meio, certo? Vou fazer mais um no próximo. E ele já tá ficando um pouquinho tombadinho pro lado, mas eu acredito que não seja o suficiente para fazer um aumento. Vamos continuar aqui na próxima para ver o que acontece, ó. Mais um pontinho no próximo de base, e aí ele já tá bem mais inclinado, então eu vou fazer um aumento aqui. Aí, ó, depois do aumento, ficou retinho, então tá tudo certo, não preciso voltar. Vou continuar fazendo, então. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Uma inclinação bem de leve, vou passar pro próximo, então. Agora, ele tá bem mais inclinado, vou fazer um aumento. Então, aparentemente, essa carreira aqui vai ser um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Vamos ver aqui, eu vou continuar fazendo essa sequência, vamos ver se vai dar certo. Eu conto pra vocês se precisar alterar alguma coisa. Terminei minha carreira, essa carreira foi todinha com um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho. Vou fechar da mesma maneira que a anterior, só pra relembrar, então, aqui tá o ponto baixo. Vou vir nessa alcinha de cima, joga a agulha lá pra trás e faz ponto baixíssimo. Nas próximas duas alcinhas, ponto baixo e sobe uma correntinha. Para distribuir os aumentos, eu vou deixar então esse sozinho. Vou no próximo, já vou fazer um aumento aqui e vou ver como que vai ficar aqui a posição desses pontos. Ó, ele tá só um pouquinho inclinadinho. Vou no próximo, então, pra ver como que fica. Eu acho que aqui já precisa de mais um aumento. Vou colocar aqui pra ver o que vai acontecer. E aí, você vai sentindo. Também não precisa ter uma regra, né? Então, na carreira anterior, eu fiz 2, 1, 2, 1. Não precisava ter essa regra. Você pode ir fazendo sem contar os pontos, tá? Eu que gosto de deixar o máximo possível, assim, igualzinho. Mas você vai seguir fazendo dessa forma, sentindo a necessidade dos aumentos, medindo aqui se o ponto tá alinhado com o centro ou não. Se tiver muito tombadinho pra cá, faz um aumento. Se ele tiver só um pouquinho ou retinho, passa pro próximo ponto, tá bom? E aí, você vai fazer essa sequência de carreiras até chegar no tamanho que você precisa para sua base ou que você estiver fazendo aí, certo? Terminei aqui, então, mais uma carreira. Eu não fiz contando os pontos dessa vez, mas foi mais ou menos um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho, tá? Em alguns momentos aqui eu fiz 2 aumentos seguidos. O fio também tava afinando em alguns momentos, então quando isso acontece acaba pedindo um pouco mais de pontos e quando ele engrossa já dá pra você avançar um pouquinho mais sem aumentos. E aqui, ó, eu já tô com 25 centímetros de diâmetro. Se eu fizer mais uma carreira de ponto alto, a carreira de ponto alto tem o quê? Uns 4 centímetros. 25 mais 8 vai acabar passando dos 30 centímetros, que é o que eu quero aqui para minha bandeja. Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos agora, tá? Somente pontinho baixo, então aqui eu já fechei da mesma forma que a carreira anterior. E vou seguir aqui fazendo pontos baixos. E a questão dos aumentos é igualzinha, tá? Então, se o pontinho baixo tá tombadinho pra cá, eu vou e faço um aumento pra consertar. E aí, se ele estiver retinho, eu sigo pro próximo ponto. Então, eu vou fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos pra chegar na medida que eu preciso, ok? Se você não tiver chego ainda, ou se você não se importar com a medida, continua fazendo ponto alto. Cheguei aqui no final da minha carreira de pontos baixos, então eu fiz um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho, e deu certo aqui nessa carreira, tá? Agora, como eu quero que a minha bandeja suba bem retinha aqui do lado, a gente precisa fazer um acabamento aqui em ponto baixíssimo. Então, eu vou esticar aqui um pouquinho, vou vir nessa alcinha aqui, ó, do primeiro ponto, passo a alça lá pra trás. Vou colocar minha agulha aqui debaixo dessas 2 alcinhas que eu acabei de criar e passo pra agulha. Puxo o fio do novelo aqui pra cima e vou fazer ponto baixíssimo em toda essa carreira, sem apertar, sem deixar muito folgado esse ponto baixíssimo pra não deformar a nossa peça. Então, ó, só colocar a agulha,
puxa o fio do novelo e tira. E eu gosto de esticar um pouquinho aqui, ó, pra deixar bem folgadinho. A gente vai fazer esse acabamento aqui com ponto baixíssimo em volta de toda a nossa peça. Terminei aqui a minha sequência de pontos baixíssimos, ó, no próximo já tem ponto, então eu paro aqui mesmo. Vou cortar o meu fio, deixar um pedacinho aqui pra finalizar, puxo, pego aqui minha agulha de tapeçaria, ou pode ser uma agulha menor também, que vai te ajudar. E vou passar o fio aqui por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E de onde ele saiu, ele tem que entrar novamente. Então, eu vou passar por aqui e já vou jogar ele aqui pro meio, ó. Tá vendo? Ele sai aqui no meio. Então, formou aqui o nosso último elinho, nossa última correntinha. E saiu aqui no meio pra gente formar essa perninha que tá faltando aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou passar aqui por essas duas alcinhas, formando aqui, ó, dá uma ajeitadinha, essa última perninha que tava faltando aqui na lateral. Agora, é só esconder essa ponta. Então, eu vou passar pra cá, vou jogar lá pro avesso e vou virar pra passar por alguns pontinhos aqui atrás e já vou aproveitar e arrematar o fio inicial também. Finalizei, então, aqui os arremates e tá pronta a nossa base redonda. Aqui ficou com 29 centímetros e meio, o que pra mim tá ótimo pra um cesto, uma bandeja de café, organizadora, ou uma bandeja pra kit higiene, por exemplo, que é o que a gente tá fazendo aqui, tá? Inclusive, ficaria um tamanho ótimo pra suplar, tá? O prato ficaria certinho aqui, nesse tamanho de suplar. Agora, a gente vai começar a subir a lateral da nossa bandeja, então, eu venho em qualquer posição, tanto faz, e vou pegar duas alcinhas aqui do ponto baixíssimo. Vou pegar o meu fiozinho do novelo, vou puxar aqui pra fora, deixa essa pontinha aqui que a gente vai esconder ela junto com os próximos pontos, vou puxar o fio do novelo e subir. Então, aqui a gente já fez aqui o nosso primeiro pontinho, olha só. Vou entrar agora no próximo ponto baixíssimo, nas duas alcinhas. Já passo aqui por baixo dessa pontinha de fio para poder esconder ela. Busco o fio do novelo, trago aqui pra cima e fecho mais um pontinho. Então, essa carreira toda vai ser pontinhos baixos, pegando nas duas alcinhas do ponto baixíssimo que a gente fez de acabamento da base. E aí, vai ficar com essas correntinhas aqui desenhadas e a nossa parede subindo bem retinha. Vou fazer ela todinha e volto aqui pra mostrar pra vocês como continua. Terminei aqui minha carreira, vou esticar essa alcinha, venho nas duas alcinhas de cima do primeiro ponto, passo a alcinha lá pra trás. Agora, a gente vai fazer ponto baixo centrado, então, eu venho aqui no meio do Vzinho do ponto e coloco a agulha, ó, aqui no meio do Vzinho, tá? Tem essa perninha e essa perninha, eu coloco a agulha no meio e vou passar essa alcinha pra agulha. Vou diminuir um pouquinho aqui que eu puxei muito, pra ela não ficar muito maior que as demais. Puxo o fio do novelo, estico aqui em cima e fecho. Então, esse ponto, ele vem aqui do meio do ponto de baixo, por isso que ele chama ponto baixo centrado, ele vem do centro. Ó, vamos no próximo. Vzinho, vou colocar a agulha no meio. E lá atrás também, ó, uma perninha pra cá, uma perninha pra cá. Busco o fio do novelo, estico e fecho. Temos aqui dois pontinhos. Vou fazer isso por toda essa carreira e volto pra fechar da mesma forma que a carreira anterior. Terminei aqui minha segunda carreira da subida, já fechei da mesma forma que a anterior e subi meu primeiro pontinho. Agora, eu vou fazer aqui alguns pontinhos, pode ser mais ou menos 5 ou 6, tá? 3... 4, 5, e eu vou fazer 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou pular 10 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 11º eu vou voltar a fazer o ponto baixo centrado. Parece que fica apertado aqui, ó, porque a gente fez só 8 correntinhas,
Mas na próxima carreira, quando a gente vier fazer os pontos, ela vai esticar e vai se acomodar no lugar, tá bom? Não se preocupe se ela ficar assim, repuxando pra dentro. Agora eu preciso marcar onde que vai ser a alça lá do outro lado, pra ficar igual, né? Ficar aqui simétrico na mesma posição. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A partir da alça, eu vou contar, então, para os dois lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar lá do outro lado e descobrir onde fica o meio. Então, vamos lá. Ó, vim contando com as duas mãos, uma de cada lado, e descobri que aqui é o meio. Vou pegar meu marcador, você pode pegar uma linha de outra cor, um grampo de cabelo, um clips, qualquer coisa que você tenha aí pra marcar, tá? E a partir daqui, a gente também vai contar 5 pontos pra cá, 5 pontos pra cá. Então, quando eu estiver chegando aqui com os pontos mais ou menos até aqui, 5 pontos antes, eu vou parar. Então, eu vou chegar aqui com o ponto baixo centrado e mostro pra vocês. Então, eu tô chegando próximo aqui de onde eu falei que era o meio, do outro lado da bandeja, né? Então, como são 10 pontos, eu vou contar 5 pra cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer aqui só mais 3 pontos pra chegar aqui no número 5. Então, 1, 2, 3. E aqui estão os 5 pontos que eu preciso pular, além dos 5 pontos pra lá. Vou tirar já o marcador. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular 8 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, eu volto a fazer o ponto baixo centrado e assim eu vou até o final da carreira aqui do lado. Terminei, então, a carreira, fechei da mesma forma que as anteriores, subi, já fiz aqui os primeiros pontinhos e cheguei na parte de onde estão as correntinhas. Agora, a gente vai fazer pontos baixos abraçando essas correntinhas. Então, eu coloco minha agulha aqui no meio, busco o fio do novelo e faço um ponto baixo. E vou acomodando aqui o meu ponto baixo e venho e faço o próximo aqui do lado dele. Vai prestando atenção para não ficar bagunçado aqui os fios, vai ajeitando direitinho e vai fazer até o final. A quantidade não importa, o importante é cobrir aqui as correntinhas, tá bom? E chegar aqui do outro lado. Olha só, cheguei aqui no final, no meu caso aqui deram 10 pontinhos, e aí eu volto a fazer ponto baixo centrado, pegando aqui, ó, no primeiro pontinho, e vou seguindo até a outra alça lá do outro lado, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Cheguei aqui do outro lado na outra alça, fiz aqui o último pontinho, e estão aqui as minhas correntinhas. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ponto baixo, abraçando aqui esse cordão de correntinhas, de preferência com a mesma quantidade de pontos que deu lá do outro lado, pra ficar com tamanho igual ou parecido, tá? Terminei aqui a minha carreira, e agora, como eu vou fazer o acabamento com outra cor, eu vou cortar o meu fio, puxar, e já vou esconder essa pontinha aqui. Se você for finalizar com a mesma cor, não precisa fazer essa etapa, continua aí com o mesmo fio que você tá. E aqui é parecido com o acabamento que a gente fez na base, tá? Simulei aqui a última correntinha aqui de cima. Agora é só esconder esse fio por dentro de alguns pontinhos aqui atrás. Vou vir aqui agora com a cor cinza, que foi o que eu escolhi para fazer o acabamento. E em qualquer pontinho aqui, vou pegar as duas alcinhas, puxo, deixo uma pontinha e vou fazer aqui por toda a volta, inclusive em cima da alça, o acabamento em ponto baixíssimo. Então, eu coloco aqui, puxo e puxo. Próximo. E tiro. E aí, vai ficar aqui esse acabamento em ponto baixíssimo por toda a volta da nossa bandeja. Cheguei aqui no final, já cortei o fio cinza, vou puxar aqui pra fora. Pego aqui minha agulha de tapeçaria, vou passar pelas duas alcinhas do primeiro ponto. E de onde ela saiu, tem que entrar novamente lá para o avesso. Ajusto o tamanho, simulando aqui, então, a última correntinha.
E aqui atrás eu gosto de dar um nozinho simples, que é pra fechar o desenho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo que aqui no avesso fica com esses risquinhos cinza, mas no último ponto não. Então, eu gosto de dar um nozinho pra simular esse último risquinho, sem puxar muito. E agora é só esconder essas duas pontinhas. Eu gosto de fazer zigue-zague aqui entre esses pontos. Então, ficou assim o resultado final da nossa bandeja com alça. Olha só que graça. Dá pra usar de várias maneiras. Se aumentar aqui bastante a quantidade de carreiras e fazer um cestão também fica super legal com esse detalhe da alça. Olha só que lindo. Também dá pra fazer ela inteira, assim, só com ponto baixo centrado, sem o detalhe da alça. Dá pra você customizar de acordo com o seu gosto, o gosto da sua cliente. Fica esse desenho lindo do ponto alto aqui dentro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pode deixar as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários e eu te espero na próxima. Tchau, tchau!